Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do perfil Amiga Espírita. Estamos estudando o livro Sinal Verde, de Chico Xavier. Deixa eu ir mandando os aviõezinhos para quem estiver entrando, que de repente queira ouvir aí uma palavra. Boa tarde, mames, tudo bem com você? Deixa eu só procurar uma pessoa aqui para mandar aviãozinho, pronto. Boa tarde, mami, seja bem-vinda. Carol, seja bem-vinda. Boa tarde. João Carlos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Rosana, boa tarde, Rosana. Vamos lá para mais um estudo, né? Seja bem-vinda. Hoje o tema ele é bem legal, porque eu acabei de fazer uma meditação que fazia tempo que eu não fazia, antes aqui da live, e eu peguei a meditação sobre preocupação excessiva. Aí, né, lá do App Serenidade. Aí eu vim aqui abrir, que eu não li hoje, aí abri aqui o capítulo 25, preocupações. Falei, olha só, o mesmo assunto. E eu tô com a informação do Haroldo aqui fresquinha na cabeça, então isso é ótimo, né? Si Feminina, seja bem-vinda, boa tarde. Deixa eu ir fixando aqui o tema pra gente. Opa. Cassi, boa tarde, seja bem-vinda, conseguiu entrar, que bom. De Alves também conseguiu. Seja bem-vinda. Deixa eu fixar. Prontinho. Preocupações. Vamos lá então para nossas várias frases aqui do livro Sinal Verde. Vamos ver o que a gente tem que fazer, né, com as nossas preocupações. Será que a gente tem que dar bola para elas? Do mesmo jeito que a gente dá, né? Que a gente gosta de dar importância para as preocupações. Vamos ver, então. Meu olho... Ai, pronto. Acho que tinha um cílio no meu olho. Preocupações, vamos lá. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Isso aqui dá para lembrar bem, né? Quando a gente separa a palavra, né? Preocupação. Você está se preocupando antes, né? De algo acontecer. Porque você está se ocupando a sua mente nesse momento, né? Será que é o momento certo de se preocupar com isso? Né? A gente separando a palavrinha, a gente tem essa noção. Maria da Conceição, boa tarde, bem-vinda. Comecei agora. Vamos lá. E aí a gente se aflige, a gente ocupa a mente, se aflige, fica daquele jeito, achando que a gente muitas vezes precisa agir. E a maturidade nos traz, né, o entendimento que nem sempre nós precisamos agir de imediato, nem sempre nós precisamos ter uma resposta na hora. Isso vai trazendo de ensinamento pra gente. E muitas vezes, como André Luiz fala aqui no primeiro texto, às vezes a própria vida resolve seu problema. Então, tem coisas que a gente não precisa ocupar a nossa mente, não precisa se preocupar, porque algumas coisas se resolvem sozinhas, principalmente aquelas que não estão nas nossas mãos, né? Não dependem da gente. Babi, boa tarde, seja bem-vinda. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Então ele vem e fala muito em relação exatamente ao que eu assisti que eu ouvi da meditação do Haroldo, né? Que é sim a preocupação excessiva, se preocupar demais.
Por que a gente se preocupa tanto, né? Não é só você ter a preocupação é algo necessário, porque também a gente tem que ter o nosso raciocínio, a gente tem que ter algum objetivo definido para a nossa vida, a gente não pode simplesmente deixar o vento levar as nossas ações e a gente ir, né, indo conforme a maré. As coisas não são assim, mas se preocupar, né, em virtude da preocupação, ficar se preocupando excessivamente é o que nos atrapalha, é o que nos atrasa, né? Cid Clay, boa tarde, amigo, seja bem-vindo, viu? Estamos falando aqui de preocupação. Babi tá lembrando hoje que a live dela é mais cedo, pro pessoal aí que acompanha, que é 7 da noite. Hoje não vai ser 7 da noite, vai ser 6. E vai ser com o querido Betinho, lá do Conectando Caminhos. Muito bom. Então vamos ficar de olho aí. A Babi manda os aviõezinhos, né? Mas é bom a gente ficar de olho. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Então, André Luiz nos lembra que provavelmente essa preocupação que ronda a sua cabeça nesse momento não é a sua primeira, né? Não é a sua primeira, não vai ser a última, e não vai ser aquela que ninguém vai te amparar também, porque nós somos sempre muito amparados, principalmente no plano invisível, né? Como ele disse. E a gente fica achando que está se preocupando ainda sozinho. E aí entra em aflição, entra em desespero, e muitas vezes nós estamos sim sendo muito auxiliados nesse plano invisível. Tem aqui o nosso mentor, o nosso guia falando: espera um pouco, não se preocupe, isso já vai passar, vai acontecer, não é no seu tempo. Só que a gente muitas vezes está aqui, né? A gente com a nossa cabeça aqui no ouvido ninguém, e fica difícil, né, da gente se acalmar. Então ele nos lembra que não é a primeira, não vai ser a última, e que nós não estamos sozinhos nessa. Olha que bom, né? Isso pelo menos é um consolo pra gente. Porque a gente tem sim, né? Como eu disse ontem mesmo, tem um monte de gente, tem um monte de espíritos, nossos mentores, espíritos afins, todo mundo aqui torcendo pra gente e auxiliando na medida do possível, com inspiração, com intuição, por meio de outra pessoa também. Às vezes vem uma outra pessoa, um amigo, um parente, te falar um conselho, te dizer uma palavra, e aí a pessoa simplesmente sentiu a necessidade de dizer, não era uma coisa que ela estava planejando tanto. Aí a gente vê como Deus age também por meio das outras pessoas. Então, nunca vamos descartar algo que alguém tenha a dizer. Tudo é válido no momento. E às vezes a verdade ela vem por meio de outras pessoas. E a gente tem sim que manter nossos ouvidos atentos a tudo que as pessoas falam, né? Principalmente amigos, quando vem com conselho, porque pode ser esse auxílio invisível de Deus, sim, né? Não vai acontecer uma materialização na sua frente, aparecer aqui como aparecia a Joana para o Divaldo, como apareceu o Emmanuel para o Chico, e vai dizer o que você tem que fazer. Não, às vezes é por meio de outras pessoas que se manifesta. Então vamos ter fé, vamos acreditar nesse auxílio. Rosana falando, geralmente apenas 8% das nossas preocupações vão ser concretizadas. O restante é sobrecarga e desgaste energético. Concordo, deve ser isso mesmo, com certeza, porque é muito pouco, né? A gente ocupa muito nossa mente com algo que não precisa. E é difícil a gente perceber o quanto que a gente está ocupando o nosso dia, ocupando nossa mente, seja com problema, ou seja com a vida também das outras pessoas, seja com você estar ali vivendo uma situação, de repente comentando sobre alguém, e a gente está se preocupando demais com uma coisa que não está nem no nosso alcance. E olha o tempo que a gente está ocupando, né? O nosso desgaste energético aqui de 92% que não serve para nada, né? E aí? Só cansa, né? Só cansa o nosso corpo.
Cid Clay falando, Flavinha, preciso prestar atenção aos sinais, pois chegam pessoas e soluções de alguma forma. Com certeza. E olha, e é muito engraçado, porque às vezes a gente já aconteceu comigo mais de uma vez, e você tá, por exemplo, com uma tá estudando algum tema, procurando alguma coisa, pesquisando, e aí você vai, entra numa live e a pessoa tá falando e fala exatamente aquilo que você precisava para o seu estudo, para sua pesquisa. Então, são coincidências, né, que na verdade não são tão coincidências. E que a gente é auxiliado sim, né? Basta estar aberto, basta procurar. Então é muito bom a gente saber desse auxílio, né? Camila, boa tarde, seja bem-vinda. A Babi tá contando aqui da live que ela vai fazer pela casa, o centro espírita que ela frequenta, né? Que ela lá em Recife, que é o Taperinha de Jesus, e ela vai começar sexta-feira, 7 da manhã. As lives dela com o estudo. Então, quem puder ela seguir também essa página, vai começar a ter conteúdo por lá, vai ter lives. Então, vamos aproveitar, né, gente? Vamos estudar. Vamos aproveitar que vem mais um estudo aí pra gente aprender mais. Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda. Cid Clay também falando, 19h30 vai estar com a Rosana numa live, lá no Instagram do Cid Clay. Que legal, Cid Clay. Muito bom, hein? Pessoal que tá procurando live já sabe onde ir. Imaculada, boa tarde, seja bem-vinda, viu? Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Isso é a pura verdade, né, gente? Vocês já viram alguém que trabalha muito, que tem o dia muito ocupado, seja em casa, seja fora? Já viu essa pessoa falando mal dos outros? Arrumando tempo para reclamar, para se lamentar? Né? Porque quando a pessoa arruma esse tempo é porque ela tá muitas vezes sem alguma ocupação. Se ela tá ali ocupadíssima, lotada de coisa para fazer, ela nem vai lembrar do outro, nem vai lembrar da preocupação, assim como a gente fala que quando a gente trabalha, faz uma caridade, ou quando a gente de repente não tá com a nossa estrutura psicológica tão bem assim, né? E que a gente precisa ocupar a nossa mente, e a gente vai lá, trabalha e até esquece a aflição que a gente estava vivendo, né? E aqui é a mesma coisa, a pessoa que está trabalhando, vai lembrar nada. Vai lembrar de falar mal dos outros, vai lembrar de ter mágoa, de ter ressentimento. O dia vai passar assim, gente, rapidinho. Ana Simon, seja bem-vinda, boa tarde. E aí, né? Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Então, quando a gente deixa, né, essa irritação tomar conta de nós, olha o mal que a gente faz para o nosso corpo, né? Primeiro, com essas preocupações desnecessárias, e a gente fica ocupando, sim, o nosso pensamento, o nosso entorno, e isso chega no nosso corpo. Por isso que André Luiz fala que a criatura, né, irritada também está cheia de enfermidade, porque esse reflexo chega, nos afeta por meio de uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um problema de pele, um problema no coração. Então isso vai chegando de uma certa maneira, e o maior prejudicado quando nós somos assim, somos nós mesmos, e isso a gente tem que ter a consciência. Eu sou irritado, eu não me acalmo, eu sei que eu tenho que ter paciência, mas eu não tenho. Continue assim, porque um dia você vai perceber que só depende de você. E se você não mudar, quem vai sofrer vai ser você mesmo, vai ser seu próprio corpo. É uma consequência, uma lei natural. Então, se a gente está maltratando nossos pensamentos, se a gente não está se cuidando, como que isso vai refletir de uma coisa boa para uma coisa boa no nosso corpo? E aí a gente mesmo fica doente, aparecem doenças que a gente não sabe de onde, como que chegaram, e vão deixando a gente cada vez mais debilitado, né? Quem nunca ouviu falar, né?
dessas coisas. Ana Simon, eu pensei mesmo, viu, Ana, que era bom dia aí ainda em Nova Jersey, né? Eu fiquei imaginando quando você falou bom dia. Então, bom dia para você. Juliana Bender entrou também, boa tarde. E aqui, né? Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise. E o trabalho garantirá a sua paz. Então, quando a gente volta a nossa mente para o trabalho, quando a gente ocupa a nossa mente no trabalho, a gente ocupa, né, toda ocupação útil. A preocupação excessiva, ela é inútil, porque ela nos debilita. Ela faz a gente gastar energia à toa, como disse a Rosana aqui nos comentários. Então, toda ocupação útil que a gente faça em qualquer momento que a gente está vivendo na vida, nem que seja aprender a bordar, a tricotar, a fazer uma coisa nova, aprender a pintar, desenhar, fazer qualquer coisa, ou até lavar uma louça, isso daí deixa a gente, acaba fazendo com que a gente se harmonize, acaba fazendo com que a gente esqueça muitas vezes dessas ocupações da mente que não são tão boas, que não vão ser tão frutíferas, né? Ana Simon aqui completando, ó, o trabalho edifica e nos ajuda para o nosso crescimento, com certeza. Ah, pessoal, e quem não tá no grupo do Telegram, inclusive, apareçam lá, tá? Que eu tô fazendo live, eu tô fazendo mensagens diárias do Vida Feliz e hoje foi exatamente do trabalho. Olha só, e a gente falando disso também. E aí tá muito legal lá o conteúdo. Além do conteúdo daqui, tem um conteúdo exclusivo que eu tô fazendo essa leiturinha do Vida Feliz, alguns comentários, coisa muito rápida, viu? A ideia é que seja bem prático mesmo, pra gente pegar pela manhã, pra ter uma mensagem e assim vamos passando o nosso dia, né, cada vez mais harmonizados, com mais conhecimento. Então, vocês aqui que estiverem vendo a live e não estiverem lá no grupo, se estiverem com dificuldade de entrar no link que tá na bio, me manda uma mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Eu passo o link do grupo. Cris Dias, seja bem-vinda, boa tarde. E vamos vendo aqui. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Então, o que ele fala, no meio de tanta preocupação, no meio de tanta aflição que a gente vive, a gente tem que sim valorizar todas as coisas boas que vieram pra gente. Tudo aquilo de bom que aconteceu, todas as coisas que também nós aprendemos e fizemos com que virasse nossa direção, que a nossa direção fosse para o caminho do bem. E a gente não pode, né? Temos sim que lembrar de todas as aflições, todas as coisas que nós passamos. E André Luiz nos lembra que quando a gente anota as coisas boas e anota as coisas ruins, o saldo vai ser sempre de coisas boas em vantagem. Vão ter mais coisas boas do que coisas ruins na nossa vida. Então ele fala que quando a gente vai pesar tudo isso na vida, a gente sim vai ter mais vantagem fazer o bem, seguir no caminho do bem, agradecer pelas coisas boas e vamos seguindo. A Ana vai entrar, vou lá sim. Ai, adoro esse livro da Joana. Ah, ele é ótimo, Ana. Eu vou fazer assim, eu te puxo pro grupo, que eu tenho o seu contato lá do Davi. Eu puxo você pra lá, fica tranquila. Eu jogo você no Telegram, tá? Eu jogo você lá pro grupo. Tem alguns lá do Palestra Davi estão lá. Mas o pessoal tá descobrindo agora que eu comecei anteontem também. Ontem começou a primeira mensagem, foi anteontem. Então é muito recente. Foi no capítulo 2 hoje.
E fica gravado também. Se você entrar no Telegram agora, aí já vai estar as mensagens, né? As mensagens anteriores. Não perde nada. Isso que é bom. Aí ele continua aqui. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. E quanta falha de comunicação a gente tem, né? Que a gente entende a intenção do outro. Às vezes a pessoa tem uma intenção boa de ajudar e aí vira uma intriga, vira uma fofoca, vira uma outra coisa que não deveria ser, né? Por falta de interpretação, por falta de comunicação. Às vezes a pessoa que quer fazer o bem, ela também se expressa de uma maneira que o outro não entende. Então, de uma forma, né, às vezes um pouquinho ríspida, ou a pessoa que está recebendo também essa ajuda, né, essa informação, essa mão estendida, não está num dia bom, está um pouquinho mais sensível. Então, é muito cuidado, né, que a gente tem que ter sempre com as nossas reações e com as reações dos outros. Em qualquer fracasso, compreenda que, se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. E só quem serve, só quem já trabalhou para o bem, já fez algum trabalho sem remuneração, não um trabalho voluntário, um trabalho que você não vai ter um pagamento no final. O pagamento é um sorriso, é um muito obrigado, um Deus te abençoe. E é um tesouro nas nossas mãos. Quando a gente vê assim, a gente fala, eu vou fazer um trabalho voluntário, vou ali ajudar as pessoas. E aí você recebe uma palavra tão carinhosa da pessoa que está ali agradecendo. Ela vem falar com você, ou no caso da gente também que trabalha com crianças, as crianças vêm com carinho, vêm mostrar as coisas, vêm contar as coisas para você, vem falar, vem fazer algum elogio, né? Que é a maneira deles agradecerem, né? E a gente vê que tesouro que a gente tem nas mãos quando a gente aprende assim a servir. Então, vamos sempre nos atentar também com as nossas preocupações em relação às coisas materiais. Porque muitas vezes a gente tem um apego tão grande naquilo que a gente tem, aquela situação em que a gente tem que sair ganhando, e a gente fica preocupado em relação a essas coisas materiais, ao retorno que vão ter, a perda que você vai ter. E realmente isso é importante? Ou é muito mais importante essa oportunidade aqui de servir, de fazer um bem? E a Ana aqui falando também, Ana Simon, esse trabalho de voluntário não tem preço aqui na nossa esfera. Exatamente isso, é um tesouro. É um tesouro. E isso é uma coisa que a gente já faz, eu faço desde o início que eu comecei a trabalhar no centro, né? Comecei trabalhando, na verdade, indo lá, que é uma vez por mês, né? Agora o trabalho tá reduzido, mas eu comecei lá, isso há 17 anos, 16 anos, e agora com meu filho com 5 anos, acho que desde os 3 anos a gente leva ele. A gente leva ele lá com a gente para ficar junto com as crianças e para ver também, né? A gente tem que dar valor a tudo que a gente tem. A gente tem que ensinar o quanto que servir é importante, como que você ajudar o próximo nos enriquece de uma maneira assim que não há tesouro maior, né? Então quem faz isso sabe a gratidão que a gente sente e o calor que a gente sente no nosso coração, ao ponto até de um dia, se você não tá bem, você sai até de lá melhor, né? Não tá bem nem psicologicamente, ou não tá bem fisicamente, você acaba saindo até um pouco melhor. Você tá com uma dorzinha na garganta, até a dorzinha na garganta ali não é nada, depois quando você sai do dia de trabalho. E você tem força, você tem energia para servir que você não sabe de onde vem. E isso é muito bom. Aloísio, boa tarde, seja bem-vindo. Por maior que lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Então,
Não importa o tamanho da dificuldade que a gente está passando. A gente sabe, a gente veio aqui nessa vida, a gente veio aqui nesse planeta, estamos nesse planeta exatamente para passar por essas dificuldades e nos melhorarmos. Não importa o tamanho desse peso, o tamanho desse fardo que a gente tem que carregar. A gente aceitou muitas coisas, né, que vêm, e a maneira que elas vêm, a gente aceitou esse desafio. A gente sabe que é para o nosso bem. E aí, quando Deus está do nosso lado e a gente tem essa plena confiança de que não estamos sozinhos, que nós estamos acompanhados pela espiritualidade, que nós somos sempre auxiliados, sempre fomos, sempre somos e sempre seremos. Ninguém aqui, embora a gente vá sozinho, a gente chegue sozinho aqui desse mundo, do plano terreno, a gente não está completamente sozinho. A gente também tem as nossas afinidades. Quando a gente voltar lá para o mundo espiritual, vão ter espíritos que a gente vai acabar se recordando, outros já vão estar na nossa família mesmo. E a gente vai vendo que a gente evolui individualmente, mas a gente sempre está em conjunto. E claro, né? Sempre com muita confiança e muita fé em Deus, porque é isso que nos sustenta para passar por qualquer prova que seja. Então não tem nada que seja insuportável para nós se nós estamos passando. Então a dor, ela vem exatamente aquilo que a gente pode carregar. E se você acha que um dia estiver passando por uma dor muito forte, você vai tirar forças para conseguir carregar e para passar por ela. Tenho certeza. E é isso, gente, muito bom. O Aprendizes Espíritas entrou agora. Aprendizes, nós estamos aqui finalizando já, tá bom? O vídeo vai ficar gravado, já tô subindo a live, mas fiquem à vontade para assistir depois. E é isso, gente. Espero que a gente perceba, né, que esses tipos de preocupações excessivas, elas nunca são boas. A gente tem que manter um equilíbrio, sim, nem de menos, né, e nem de mais. Tem que ser ali no equilíbrio, na harmonia, para que a gente consiga, assim, trabalhar no bem e gastar o nosso tempo com coisas que são úteis e não ficar perdendo tempo, né? Então, gente, desejo para vocês uma boa tarde. Que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Beijão, tchau, tchau!